Vida e Saúde de volta e olha que alegria ter você aqui com a gente, não é mesmo, Flavinha? É mesmo, hoje a gente vai aprender de um assunto muito importante que influencia demais a nossa saúde, viu? Que bom! Olha só, a cada dia, grande parte da população vem buscando desenvolver uma alimentação mais saudável e rica em nutrientes, procurando ter maiores benefícios durante a vida. Uma pesquisa de um laboratório privado em maio deste ano mostrou que após a pandemia, cerca de 52% das pessoas procuraram se alimentar de forma mais saudável. Mesmo com essa porcentagem, ainda existe aquela parcela que não está tão atenta aos hábitos alimentares, né? A gente sempre aprende aqui no programa que podemos fazer mudanças para nos ajudar a ter mais saúde. Mas qual será a relação da epigenética nesse processo? Hoje, o geneticista Tiago Alves vai nos ajudar a entender mais sobre a relação da epigenética com a nossa alimentação. E é claro que a gente quer ter a sua participação. Conta pra gente como que você tem cuidado dos seus hábitos alimentares. Tem feito tudo certinho? Tem se alimentado bem? Ou tá jacando? Ou tá exagerando? Eu quero saber aí a sua experiência, tá? E para isso é só mandar mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Nosso número é 12 982660004. Ou se ficar melhor para você, você pega o celular aí e aponta para a câmera, para o QR Code aqui que aparece aqui na tela, que vai ser encaminhado diretamente para o nosso contato. E a gente quer ter a sua participação, tá? Para aí uns minutinhos e manda a sua experiência, viu? E vamos lá para o nosso bate-papo. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida e Saúde. É sempre uma alegria te receber aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, Rafaela, Flávia. É um prazer participar novamente do Vida e Saúde, um programa que é muito especial para mim, que sempre traz informações relevantes. Eu também assisto a programação e é um prazer fazer parte do programa novamente. Bom, doutor, a gente sempre já falou algumas vezes aqui no Vida e Saúde sobre esse tema, né, epigenética, mas para quem está caindo de paraquedas agora, está perdido aí, poxa vida, mas o que é essa tal da epigenética? Por favor, doutor, ajuda a gente. O que é, então, a epigenética? De forma bem simples, a epigenética, né, a própria palavra, a etimologia da palavra, né, epi, acima da genética. Então, quando a gente fala de epigenética, nós estamos tratando de alterações que não envolvem a estrutura primária do DNA. Não são mutações que vão alterar a sequência do DNA. A estrutura do DNA, e sim, vão alterar e influenciar a forma como o DNA é lido, né? Como a informação é lida no DNA, os genes. Então, a dinâmica de expressão gênica é controlada por alterações epigenéticas, tá? Então, a gente não vai mudar a receitinha do bolo, só a frequência com que essa receitinha é lida, tá? Basicamente é isso. Nossa, que legal, doutor. Agora eu queria saber, como que a epigenética, ela afeta a nossa qualidade de vida, doutor? Há diversas formas, vários fatores vão influenciar essas marcas, tá? Então, essas marcas epigenéticas são essenciais para o funcionamento das suas células, para a dinâmica delas, né? Porque imagine os nossos genes como se fosse um grande quadro de interruptores, né? Ligando e desligando, né? Essas marcas vão ligar e desligar genes diferentes em cada tipo celular. E, de acordo com os nossos hábitos, podem surgir novas marcas epigenéticas que podem promover um funcionamento correto celular, uma saúde, né, um funcionamento harmonioso entre os sistemas ou não. Tá? Então, nossa alimentação, que a gente vai conversar hoje, exercício físico, o sono, né, os remédios naturais que tanto são comentados aí, todos eles influenciam. Hoje, a gente vai dar uma ênfase específica para a alimentação. Que legal, a alimentação que pega aí do lado de muita gente, né? Agora, como que a dieta pode afetar a regulação da expressão gênica através da epigenética? Até eu dei uma engasgada aqui, porque eu queria que você também desse uma explicada o que é essa expressão gênica, doutor. Vamos lá. Então, para vocês entenderem a expressão gênica, a gente vai voltar naqueles conceitos básicos lá do ensino médio, né? Quem que lembra? Quem que lembra, né? O DNA é formado por aquelas 4 pecinhas básicas que nós estudamos, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Aquelas pecinhas. Então, e o DNA, ele
é dividido em unidades que vão ser lidas, que a gente chama de gene, de forma bem básica, tá? Cada gene vai produzir um RNA mensageiro lá no núcleo, que vai sair do núcleo e vai ser lido no citoplasma, tá? Então, nós temos esse processo de produção do RNA mensageiro, que vai lá para o citoplasma e é lido e traduzido na proteína. Então, o dogma central da biologia trabalha com essa ideia. Nós temos um gene, um RNA mensageiro e uma proteína, tá? Então, essa dinâmica a gente chama de expressão gênica, tá? Desde lá no núcleo da célula, até, por fim, a produção de uma proteína. Então, um gene, um RNA mensageiro e uma proteína. Então, se chama expressão gênica. O nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, o funcionamento depende de proteínas. Então, vai depender desse processo básico, né? O dogma central da biologia. Então, a partir de um gene, RNA mensageiro e proteína, que a gente está falando disso, tá? Desse processo de transcrição, tradução, essencial para o nosso corpo. E a alimentação, ela pode ter, então, interferência nisso, a questão da nossa dieta. Com certeza, na dinâmica de ativação e desativação desse gene. Então, imagina que o gene é uma sequencinha do DNA, como eu disse para você, que vai produzir um RNA mensageiro, uma proteína. Só que, para que ele seja lido, é necessário que haja o acesso de uma enzima específica, aquele trecho, aquele gene, para que seja produzido o RNA mensageiro, né? E podem haver alterações entre a epigenética. Podem haver alterações que podem controlar se aquele gene vai ser lido ou não, com que frequência ele vai ser lido, né? Isso vai influenciar se aquela proteína em grande quantidade ou não vai ser produzida. Então, é como se fosse um controle da dinâmica da expressão dele. Aí as marcas epigenéticas controlam isso. São nada mais que grupamentos químicos que vão se ligar ao DNA, tá? Controlando se aquele gene vai ser lido ou não. Ou seja, tá mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, Pois né? é, Faz parte do parece nosso corpo, complicado, né? Mas é muito legal essa explicação. E, doutora, o que a gente fez? A gente preparou aqui uma dinâmica que é até para mostrar os benefícios de quando a gente tem uma alimentação adequada, saudável, o que ela pode interferir e trazer de benefício para a nossa saúde. Eu vou começar aqui, ó. Vamos lá de baixo, Vamos. Rafa? Eu vou primeiro puxando aqui a frutinha. Olha só, previne o envelhecimento precoce. Esse é um benefício que está associado aí à epigenética e à alimentação? Sim, a gente tem até um conceito, Flávia, que é a idade epigenética. Mas como que seria essa idade epigenética? Uma das alterações epigenéticas é a metilação, que é a principal, a mais estudada. E de acordo com a metilação de alguns genes, que envolvem a inativação, o indivíduo pode ter uma idade até mais avançada que a idade biológica dele, tá? E então, quando você controla essas marcas epigenéticas, você permite até um rejuvenescimento, em alguns casos, desse padrão de ativação e desativação de genes, tá? Então, você pode ter uma idade, se você tiver uma alimentação adequada, uma idade epigenética até inferior do que a idade biológica, tá? Isso representa que seu corpo tem mais vitalidade do que o indivíduo daquela idade. E olha, gente, eu tô tirando aqui as nossas frutinhas e nossos alimentos e colocando aqui nesse DNA para a gente, né, manter a nossa alimentação e a nossa saúde, então, boa, saudável, né, doutor? Sim. Legal, vamos aqui para o nosso próximo, que é regula a produção de hormônios. Isso, doutor, quer dizer que se eu fizer uma mudança agora, eu já começo a ter essa regulação dos hormônios, esses benefícios? Ou se eu não fiz, perdi esse benefício na minha vida? Como que é isso? Todas as alterações epigenéticas são a longo prazo e envolvem mudança de hábitos, tá? Não é de um dia para o outro, tá bom? Então, a questão hormonal, a homeostase hormonal, ela envolve a expressão de vários genes, uma harmonia entre eles. Então, como esses processos epigenéticos controlam essa ativação dos genes, a expressão deles, obviamente vão influenciar também no controle hormonal, tá? Nessa homeostase. Só que os resultados não são obtidos de uma hora para outra. Isso envolve mudança de hábitos e, obviamente, sempre a alimentação é muito importante, mas tem que estar associado com o descanso, né, com a prática de exercício físico, e tudo isso conjuntamente vai promover uma regulação hormonal e vai propiciar uma qualidade de vida para o indivíduo. Legal, é um conjunto dos 8 remédios naturais que a gente sempre fala aqui, né? Por isso que é bom ficar atento. Às vezes a pessoa fala,
não tá dando para fazer tal, mas aí tem as consequências disso, né? Por isso que é tão bom a gente pegar firme assim mesmo nesses hábitos. Doutor, vamos ver aqui o nosso próximo? Vamos lá. Que seria... O que tá aí, Rafa? Promove a renovação dos tecidos. E aí, doutor? Então, em alguns casos, pode haver ativação de novas células-tronco, renovando nossas células, tá? Essas células podem ser ativadas, respondendo a alguns estímulos, promovendo uma renovação tecidual, que é muito importante, tá? Lembrando, nossos tecidos são sempre sendo renovados, né? Inclusive o tecido ósseo, tá? Então, sempre tem novas células sendo produzidas, uma remodelação óssea. E se os genes estiverem ativados, regulados da forma correta, isso vai ocorrer, né? E pode, como eu disse, né, renovar, promover o que a gente chama de um turnover celular, para renovar os tecidos, e isso aumenta a vitalidade, obviamente, o funcionamento dos tecidos e, obviamente, dos órgãos associados a eles. E, obviamente, isso é muito bom para a nossa saúde, de uma forma geral. Gente, são muitos os benefícios, né? E não param por aí. A gente tem mais aqui. Eu queria que a Rafa lesse, Rafa. Diminui o risco de doenças crônicas. Olha isso, Nossa. Diabetes, pressão alta, tem isso ainda? Sim, a diabetes, doenças neurodegenerativas, várias dessas doenças estão associadas também a esses padrões epigenéticos alterados, tá? De ativação e desativação de genes. Então, quando você, através da alimentação, regula e normaliza esses padrões, isso pode prevenir, né, a manifestação dessas doenças, melhorar quadros, né, promover até evitar uma evolução do quadro de uma doença crônica, né, então evitar que a evolução desse quadro clínico. Então, tem vários benefícios associados à alimentação. E deixe-me citar só um exemplo em relação a isso, né? Aproveitar aqui para trazer um pouco para a dimensão prática, né? Que o pessoal ficou ouvindo e falou, e aí, né? Por exemplo, a vitamina C, o ácido ascórbico, que todo mundo conhece. O ácido ascórbico está relacionado com a demetilação, ou seja, ele vai tirar alguns grupos metil, vai permitir a ativação de alguns genes. E essa demetilação associada à vitamina C, que está presente em várias frutas, verduras, né? Ela diminui, né, a incidência de carcinogênios, origem de câncer, até em 5 vezes, tá? Em algumas regiões específicas do DNA. Doutor. Então, eu me alimentando dessa forma, eu estou me prevenindo contra um surgimento de um câncer, por exemplo, tá? Então, a vitamina C tem esse aspecto protetivo genômico, que promove a estabilidade genômica. Olha que legal. A gente vê uma integração direta entre o nutriente e a expressão gênica e nossa saúde, né? E a prevenção contra doenças. Tá? Então, quando a gente está nessa área, a gente chama nutrigenômica, né? De como os nossos genes vão conversar com os nutrientes, né? Os compostos, como ocorre essa conversa. E esse exemplo que eu dei, da vitamina C, é um exemplo dentro da nutrigenômica. Doutor Tiago, eu tenho uma dúvida. A quantidade que eu vou ingerir, então, desses alimentos também pode influenciar nesses benefícios, nessa melhora do nosso organismo? Influencia, a quantidade influencia. E tudo isso vai depender, obviamente, do seu perfil genético também. Mas como assim, né? Porque além dessa parte da nutrigenômica que envolve essa conversa dos genes com os alimentos e os nutrientes, nós temos a nutrigenética. O que seria a nutrigenética? Seria o perfil genético do indivíduo e como esse perfil ele assimila nutrientes e qual deve ser a dieta adequada para o indivíduo em função da genética dele. Então, hoje em dia, a gente chegou ao nível de aconselhamento ao nível genético. Então, é possível fazer testes genéticos hoje, onde são identificadas variantes no genoma individual e qual seria a dieta mais adequada, a quantidade adequada para aquele indivíduo. Então, é possível fazer isso hoje, tá? Esse tipo de análise. Então, nós temos a nutrigenética e a nutrigenômica que se conversam dentro desse sentido. Facilita bastante, né, doutor, nesse processo. Vamos continuar aqui? Vamos aqui, Vamos olha. lá. Melhora o humor. Como assim, doutor? Para aquela pessoa mal-humorada, é isso mesmo? A alimentação saudável tira o mau humor? Sim, ela vai ajudar a ativar genes associados ao ciclo circadiano. O descanso vai ser mais efetivo, o funcionamento cognitivo também associado com o humor, né? Os neurotransmissores vão ser produzidos nas quantidades adequadas e tudo isso vai
promover, né, uma saúde mental associada, obviamente, ao bom humor, né? A um otimismo, né? Então, na verdade, o humor está associado com um aspecto holístico, né? Do corpo, a saúde, de uma forma geral. Então, havendo essa normalização desse controle higiênico, isso também propicia uma estabilização do humor. Legal, olha só, o nosso próximo aqui... Ai, acendi errado, gente, espera. Eleva a qualidade de vida. Olha que legal. Sim, daí a qualidade de vida, na verdade, engloba todos os outros, né? Então, se eu não tenho diminui a incidência de doenças crônicas, tem uma chance, se eu tenho uma produção hormonal adequada, se eu tenho uma renovação tecidual, tudo isso, obviamente, aumenta a minha qualidade de vida, né? Eu vou ser um indivíduo que vou conseguir aproveitar melhor meu dia a dia, ter um rendimento mais efetivo, tudo isso em função, né, dos benefícios gerados pela alimentação associada com essa expressão gênica. Legal. O nosso próximo benefício aqui aumenta o desempenho. O que seria isso, doutor? Então, o desempenho... Vamos fixar agora no desempenho cognitivo, por exemplo. Né? Okay. Imaginar o desempenho cognitivo. As alterações epigenéticas, né, positivas, por assim dizer, elas podem estar associadas com a neurogênese, inclusive, a origem de novos neurônios. Então, isso aumenta, obviamente, o desempenho. Você faz novas sinapses, tem desempenho cognitivo mais efetivo, você é capaz de formar memórias, né? Inclusive, já tem estudos associando marcas epigenéticas, alterações epigenéticas, com a formação, né, e o aumento da capacidade de formação de memórias de curto e longo prazo. Então, existem estudos nesse sentido, tá? Obviamente, a epigenética, nesse campo, ela está um pouco caminhando ainda, a gente está começando a conhecer, né? Então, tem vários estudos, a gente está elucidando ainda esses mecanismos e como isso ocorre, só que já tem sido verificado, associado com a marcas epigenéticas, por assim dizer, a formação de novas sinapses, né, entre os neurônios. Eu gostei bastante dessa dica, doutor, porque às vezes tem gente em casa que fala assim, poxa vida, né, Flávia, eu não tô rendendo no trabalho, eu tenho muito sono, eu tô desanimado. Então, olha, você tem que prestar atenção no que você tá comendo, viu? Porque isso influencia aí muito, né, doutor? Sim, sim. E como eu disse, obviamente, se alguém quiser se aprofundar, tem alimentos que vão fazer bem para todo mundo, né, que são recomendáveis, verduras, frutas, legumes, né? Nós sabemos, inclusive, tem estudos mostrando que esse tipo de alimentação é mais adequado para manter um padrão epigenético de expressão gênica adequada. Já dietas baseadas em carnes, principalmente processadas, elas causam alterações epigenéticas que predispõem indivíduos a vários tipos de câncer. Então, isso já tem sido demonstrado de forma recorrente na literatura científica, tá? Então, mostrando que uma dieta vegetariana e vegana está associada com padrões epigenéticos que promovem uma qualidade de vida muito maior do que outros tipos de dietas, tá? Então, isso é bem interessante, mostrando que o que nós comemos influencia diretamente nessa expressão, nessa conversa dos genes com a interação com o meio ambiente, com os alimentos, com os nutrientes, né? E, obviamente, tem um nível mais específico. Então, se você quiser saber a dieta exata, ideal para o seu tipo genético, para as alterações, os seus polimorfismos, né, você pode fazer um exame, tem exames disponíveis, para você identificar essas alterações no seu genoma e qual seria a dieta mais adequada para você nesse contexto. Mas lembrando que tem alimentos que vão fazer bem para todo mundo e que são recomendáveis. Que interessante, né, já ter esse tipo de exame. A gente vai aqui para o nosso último benefício, que o doutor já comentou também, que é melhora a concentração e a memória. Mas aí, doutor, só para finalizar aqui, que o nosso tempo já está acabando, a pessoa que tem diabetes, já tem uma doença crônica, já tem aqui algumas dificuldades, ela pode, a partir de agora, mudar a alimentação e ainda colher os frutos, os benefícios disso? Só para dar uma mensagem de esperança, sabe? Para quem está doente, mas assim, muda que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Certeza. O que eu disse em relação aos hábitos não é de um dia para o outro, né? Mas ao longo de alguns meses você vai sentir o resultado já, tá? Então, existe essa interação direta entre o nosso material genético, entre a expressão gênica e o meio ambiente, tá? Então, ao você cuidar, obviamente, a alimentação é um dos remédios naturais, né, que nós citamos. Então, tomar cuidado com o repouso,
com ingerir água, exercício físico, tudo isso associado vai potencializar os resultados, tá? Então, é importante modificar a alimentação, adotar um padrão de alimentação saudável associado com outros hábitos, tá bom? Então, exercício físico, a confiança em Deus, o equilíbrio, né, a temperança, tudo isso vai colaborar para ver um progresso rápido e efetivo na sua vida, tá bom? Então, não desanime, adote hábitos saudáveis, mude sua alimentação, tá? Caso você se alimente de alimentos que podem prejudicar a sua saúde, e você vai colher os resultados em breve. Pode acreditar nisso. Que legal, doutor. Nossa, muito bom saber disso, né? A gente vai agora chamar uma interação. Quero ver quem que está participando aqui com a gente. A Jerusa, de Volta Redonda. Vamos colocar aqui na tela. Há algum tempo mudei completamente os meus hábitos alimentares com a ajuda do Vida e Saúde. Tenho 76 anos e não como mais trigo nem açúcar branco. Passei a cultivar muito mais do que consumo. Tenho gengibre, açafrão e até batata yacon na minha horta. Sinto uma melhora muito grande na minha saúde e disposição também. É o relato da Jerusa. Olha só que legal. Um abraço para você, parabéns, viu? 76 anos, fez a mudança e já está colhendo aí os benefícios. Eu espero que você tenha aprendido com essa aula aí, né, do Dr. Tiago. Foi muito bom, foi bom pra gente também, né? A gente aprende. Mas antes, Flavinha, de a gente despedir do Dr. Tiago, doutor, segura aí, viu? Eu quero trazer um recadinho para você de casa. Se você está escutando esse bate-papo e está falando assim, poxa, mas é tão difícil fazer essa mudança alimentar, é tão difícil tirar as besteiras e começar do zero. Olha, eu tenho uma boa notícia para você, viu? Hoje eu quero te oferecer uma ajuda através desse daqui, o Guia de Estudos Fique Leve. Olha só que excelente ajuda! Aqui nesse guia você vai encontrar dicas, orientações de tudo que você pode mudar aí na sua vida, aprendendo sobre os 8 remédios que Deus nos deu. Ficou interessado? Poxa, Rafa, como que eu faço para receber isso na minha casa? É bem simples, tá? Manda mensagem, ou melhor, antes de mandar mensagem, pega o telefone, liga para o número que é 12 21 27 31 21. É isso mesmo, liga agora, tá? Vou repetir, 12 21 27 31 21, ou manda mensagem para o WhatsApp 12 98 244 4449. Ou se ficar melhor, pega o celular, aponta aí para o QR Code que está aparecendo na tela, você vai ser direcionado para um site e lá você vai poder solicitar de graça o seu guia de estudos Fique Leve. É uma ajudinha, tá bom? Do Vida e Saúde para você, para te ajudar nessa caminhada. Bom, doutor, quero te agradecer, viu? Muito obrigada por participar aqui com a gente, por dar essa aula, né? A gente aprendeu tanto e a gente agradece muito a sua participação. E, se você ficou curioso aí, poxa, eu quero aprender mais com o doutor. Vou te passar o caminho, tá? É só acessar lá, seguir ele no Instagram, que é @prof.tiagoalves, T sem H, tá? @prof.tiagoalves. Doutor, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu agradeço, até mais. Vamos pro próximo bloco, né, Rafa? O que tem no próximo bloco? O que tá esperando a gente? Olha, a Tânia Santos, daqui a pouco aqui, tá? Vai trazer um desafio pra gente. Você tá animado? Tá animada, Flávia? Eu gosto quando a Tânia tá por aqui. Eu sei que ela já tá ali atrás, nos bastidores, se aquecendo. Então, aproveita o intervalo, coloca o tênis, coloca uma roupa confortável. A gente te espera pra esse treino. E não é só isso não, viu? Tem também receita de quinoa com abóbora. Vida e Saúde volta daqui a pouco, a gente te espera.